E recebendo em nossos estúdios, né, como já havíamos aí, né, combinado, prometido para você, recebemos Ítalo Barros, superintendente regional do Trabalho e Emprego, que vem aí apresentar, né, aí muitos assuntos importantes, inclusive vamos falar um pouco de eleições também para você que nos acompanha. Ítalo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Margela Lima, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer ao Chico Gomes, Eliezer Rodrigues, FM O Dia e o comando. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, que sempre me deram essa oportunidade de debater sobre política com a população do Piauí. Nós é que agradecemos. Eliezer e Chico, fica à vontade. Ítalo assumiu recentemente, né? Está com poucos dias à frente da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Quais são as prioridades? É uma pasta importante, lida com questão trabalhista, né? Faz esse atendimento à população. Qual a perspectiva daqui para frente? Certo. Nós sabemos que hoje a nossa realidade ela está bem melhor do que ano passado e alguns anos atrás. Hoje, graças a Deus, nós temos muito apoio em relação ao presidente Lula, ao trabalho do senador Marcelo Castro aqui no Piauí, ao trabalho do ministro Wellington Dias, e contamos também e nos orgulhamos muito do apoio à população do Piauí fornecida pelo deputado federal Castro Neto, que foi uma das revelações políticas no Piauí nessa última eleição. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ela presta toda assistência em relação à política pública que envolve o trabalhador. Por exemplo, nós sentimos que a administração da superintendência, ela vinha de uns anos para cá realmente faltando uma atenção do governo federal. Mas que nesse início de gestão do presidente Lula, ela se fortaleceu. Ela presta os demais serviços aos trabalhadores que necessitam, como seguro-desemprego e como outros serviços. Hoje em dia, qualquer dúvida que o cidadão tiver em relação ao direito trabalhista ou qualquer consulta que ele quiser fazer ou qualquer resolução de algum problema que ele quiser fazer na superintendência, ele pode agendar pela internet, com horário, com dia, já no departamento que vai o atender. Então isso está facilitando bastante em relação a essa organização. Agora, o prédio da superintendência, ele presta, em algumas cidades no Piauí, na cidade de Teresina, eles prestam um serviço, mas nessa gestão federal passada, ele tinha ficado faltando um pouco de atenção, e tudo isso reflete no funcionamento do órgão. Por exemplo, o órgão é composto por auditores que fazem fiscalização, protegendo os direitos trabalhistas dos trabalhadores em todo o estado. Como que é essa fiscalização? Combate à escravidão, né, objetivamente. Não, qualquer denúncia trabalhista, você liga para a superintendência, ou você formaliza essa denúncia, o auditor, ele vai ter acesso a essa denúncia, ele vai fazer uma vistoria. Nessa vistoria, ele pode autuar a empresa, pode aplicar multa. Então, às vezes, é um trabalhador que está trabalhando em horário excessivo de trabalho, jornada de trabalho e outras características. Perfeito. A escravidão, esse é um nome muito forte. Então, geralmente, o que eu tenho observado é que eles tratam como serviço análogo à escravidão. Qual é esse tipo de serviço? Um funcionário é contratado, às vezes, para trabalhar numa empresa no sul do estado ou em outros locais, e assim que ele chega, ele é cobrado por suas refeições, ele é cobrado por sua estadia. A passagem que ele foi, né, o deslocamento de onde ele estava para onde ele está ficando. Já chega lá devendo muito, né? Já chega lá devendo muito. Então, no terceiro dia que ele está lá, ele já está com uma dívida tão grande que ele não consegue pagar. Então, no final, ele trabalha para pagar a dívida. Então, isso tem acontecido muito. Então, a superintendência, ela é bem seletiva em fornecer aos funcionários agora, nessa nossa gestão, estrutura suficiente para que eles consigam fazer as fiscalizações, para que eles consigam proporcionar um melhor atendimento ao trabalhador e principalmente na geração de emprego. E a carreira dos auditores, como é que está a estruturação? Tem algum planejamento nesse sentido? A carreira dos auditores, ela foi reformulada há pouco tempo, há alguns anos, e tem dado muito certo. Na verdade, o que está acontecendo hoje é em relação à carreira dos servidores. Perfeito. Os servidores da parte administrativa da superintendência do Ministério do Trabalho, eles
eles foram colocados para trabalhar em determinadas funções, há muitos anos atrás. Eles estudaram, tiveram a oportunidade de passar, de trabalhar. E essas funções hoje, comparado a hoje existe um nível de tecnologia mais alto. As funções deles, elas foram ampliadas. Só que nesse ampliamento de funções a ser executada ainda não foi reconhecido. Então a luta deles é para que tenha esse reconhecimento das atividades que eles efetivam hoje e que tenha de certa forma um reajuste em relação ao que eles têm direito de receber como salário. Nós apoiamos, né, recebemos os servidores de braços abertos e nós apoiamos. Porém, a gente vale ressaltar que é um problema que está ocorrendo em Brasília e que está com alguns anos que eles vêm lutando e que estão na esperança de ser resolvido em breve. Mas é um problema lá em Brasília e com todas as superintendências do Brasil. Só que estão muito otimistas que vai ser resolvido em breve. Acredito que a sensibilidade que o presidente Lula tem ao lado de grandes pessoas, amigos que ele tem, que integram o quadro político no Piauí, eles vão conseguir dar um passo grande na ajuda em relação à reformulação da carreira dos servidores da superintendência no estado do Piauí. Esse alinhamento, me permita, Chico, por gentileza, governo federal, governo estadual, superintendência, deve ser benéfico, né, para esses projetos que você pretende encabeçar à frente da pasta? Com certeza. Inclusive, nós solicitamos recente os dados da CAGED. Estamos aguardando para que a gente tenha a oportunidade de ter uma observação especial em relação a quantos trabalhadores nós temos carteira assinada, quantos trabalhadores nós temos sem carteira assinada no Piauí, para que a gente entenda melhor. Por exemplo, o governo federal ele vai nos propor mais estrutura para que a gente dê condições de trabalho aos funcionários da superintendência. Tem um elevador, para você ter uma ideia, tem um elevador na superintendência que está quebrado há 4 meses. Hoje faz o quê? 5, 6 dias que eu cheguei. Mas tem uma empresa responsável contratada para fazer a manutenção? Tem uma empresa responsável contratada para fazer a manutenção, só que como ele é ainda do final da década de 70, as peças são antigas. A reposição das peças demora muito. Eles esperam chegar, eu acho que vem de fora, não vem, acho que nem no Brasil. Então, isso tudo tem esse atraso, essa demora. Então, nós buscamos o apoio do governo federal no momento certo, através do senador Marcelo Castro, deputado federal Castro Neto, para que a gente tenha a oportunidade de fornecer uma melhor qualidade de serviço, por exemplo, proporcionando um elevador de qualidade. Lá o prédio tem 4 andares. A população utiliza todos os 4 andares. Então, a gente precisa ter um elevador e só tem um elevador. Então, são essas qualidades e melhorias que a gente vai propor para o funcionário e para o servidor, para os auditores, para que melhore na qualidade. E esse alinhamento com o governo estadual, porque uma das missões da superintendência é conseguir um equilíbrio em relação à geração de empregos. Nessa viagem que o governador Rafael fez para fora do país, ele conseguiu ser o pioneiro em relação ao hidrogênio verde. Tanto é que ele foi reconhecido como o melhor governador do Brasil. Então ele conseguiu fechar algumas parcerias com algumas empresas que vão se instalar no Piauí. Isso tudo vai refletir na geração de emprego. Então nós vamos ter, com certeza, nos próximos anos, um aumento em relação à geração de emprego no Piauí. Nós vamos ter, nos próximos anos, uma qualidade em relação à política pública do trabalhador. E nós vamos ter essa parceria com a superintendência para que a gente esteja acompanhando as ações e divulgando os atos que o governador está tendo a oportunidade de trazer. Então esse é o alinhamento do governo federal com o governo estadual com a superintendência. Eu acredito que tem tudo para a gente fazer uma excelente gestão e corresponder às expectativas que estão depositando em nós na superintendência. Uma outra atribuição da superintendência é intermediar uma negociação entre categorias, entre patronal e laboral. Nos últimos anos, de fato, essa atribuição continuou sendo atribuição, mas ficou deixada de lado. Na sua gestão, você vai buscar fazer essa intermediação, propor o acordo entre as partes para que não haja tanto atrito nas negociações coletivas de trabalho aqui no estado do Piauí? Com certeza, Chico Gomes. Uma excelente pergunta.
Na verdade, a Superintendência do Trabalho, ela é um órgão que ela é extremamente laboral, né? No seu maior sentido de trabalho, porque nós servimos o trabalhador. Pouco dela é patronal, que entra nessa questão dos acordos para que... Os acordos coletivos para que a gente não leve à última instância e resolva de uma forma mais rápida. O que eu observo é que a gente tem bons projetos na superintendência. Um projeto que eu vi que já existe em outras superintendências no Brasil e que a gente quer o apoio para poder implementar também no Piauí, é um projeto interessante. Diz respeito que une o laboral e o patronal. Como? Vou citar para você. Quando tem alguma fiscalização de alguma denúncia, o auditor vai na empresa, a empresa, o funcionário detectando que realmente a denúncia corresponde, a empresa geralmente é autuada e a empresa tem que pagar uma multa e ingressar um problema que se inicia judicialmente. E regularizar a situação do trabalhador irregular. Isso. E de todos os demais que estejam lá. De todos os demais. Como é que diz esse projeto? Esse projeto diz assim, que quando for fazer uma vistoria e a empresa estiver adequada aos padrões trabalhistas e até melhor, num nível um pouco mais elevado, ela ganhará um selo. Esse selo, ele mostrará que a empresa está correspondendo às expectativas dos direitos trabalhistas e vai permitir com que a empresa tenha, de certa forma, algum desconto relacionado a algum imposto estadual ou federal. Então, isso vai incentivar as empresas a ter esse selo e, tendo esse selo, a gente tem a garantia de que a empresa está atendendo às qualidades necessárias para atender o trabalhador. Então, a gente tem que fazer os dois sentidos. Julgar e analisar o que está errado, mas também tem que reconhecer o que está sendo feito certo. Então é um projeto que equilibra um pouco mais e eu acredito que inclusive melhora a geração de emprego que vai vir com tudo durante esses anos. Eu queria chamar a atenção para o atendimento virtual, online. Muitos serviços são prestados diretamente à população, lá pela superintendência, mas não necessariamente a pessoa precisa ir logo lá, enfrentar fila, enfim, demora, burocracia. Existe um site, nós vamos mostrar aí o site, que as pessoas podem agendar atendimentos para vários serviços, né? É o saweb.mte.gov.br, né? Nós vamos até projetar aí para as pessoas ficarem sabendo, né, que antes de ir lá enfrentar a fila, é importante, para evitar exatamente a fila, acessar esse site e escolher a opção de atendimento que a superintendência oferece. Perfeito, Eliezer. Isso é de extrema importância porque, para você ter uma ideia, algumas pessoas chegam lá na superintendência sem saber que pode agendar e agendam para um retorno. Então, está extremamente prático. A superintendência tem uma movimentação até meio-dia média e de meio-dia à tarde já menos pessoas, porque todos vão no seu horário, sentam um pouquinho, aguardam um pouco tempo, são atendidas. Eu tenho visto um bom trabalho em relação aos servidores da superintendência com a população. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto na superintendência em relação a atender às demandas da população. O que está faltando, nós vamos corrigir, porque infelizmente ficou faltando atenção nessa gestão presidencial passada que nós tivemos antes do presidente Lula, de certa forma, voltar à presidência da República. Bom, rapidamente vamos deixar o Ítalo dar uma respirada. Eu quero falar para você de Celpi Energia e Engenharia. Para você que está construindo, para você que está reformando, quer qualidade, aí na hora de economizar energia, é com Celpi Energia e Engenharia. Veja como fazer. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celpi Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria.
Venha conhecer nosso showroom e o carregador veicular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @CelpEnergia. Para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado, Celp Energia Engenharia, para você que está construindo, para você que está reformando. Não, é só perguntar para o superintendente como é que está essa questão do FGTS, está sendo liberado para os trabalhadores. Sim, com certeza. Foi publicado no Diário Oficial e de imediato já entrou em vigor. O FGTS vai distribuir 12,7 bilhões aos trabalhadores em 2023. Esse montante representa 99% do lucro obtido em 2022 e ele será distribuído entre 217,6 milhões de contas, porque alguns trabalhadores têm mais de 2 contas. Então, e como que funciona? Como que foi atingida essa proporcionalidade de pagamento para o trabalhador? O Conselho Curador definiu que o rendimento final das contas do FGTS foi de 7,09%. Então, como que acontece? O rendimento foi de 7,09%. A inflação foi de 5,79%. Então, assim que atinge a margem da inflação, o excedente é distribuído para os trabalhadores. O excedente foi de 1,3% do valor. Esse 1,3% corresponde aos 12,7 bilhões. E qual que é a proporção para a pessoa saber o que tem a receber? A cada R$100 a pessoa recebe um percentual. A cada R$100 de salário recebido, ela recebe 2,46. Então você faz os cálculos do salário mínimo, baseado no valor do salário mínimo, multiplica por 12 em cima desse percentual que você tem para receber. Então vamos supor que a pessoa tem essa margem de R$10 mil, totaliza R$246 que ela tem para receber. Então vamos supor que uma pessoa que recebe um salário mínimo, por mês ela hoje tenha mais de R$250 com certeza a receber. Então como é que verifica? No site da Caixa Econômica, no aplicativo do FGTS, você verifica o valor e de início as pessoas que vão poder sacar são as pessoas que os trabalhadores com saque aniversário, demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição de casa própria ou doença grave. Após isso, o prazo se estende um pouco mais e vai ter mais acesso, que é natural. Com certeza. Querendo ou não, é uma forma de distribuição do lucro, da riqueza, do próprio FGTS. O prazo legal era até dia 31 de agosto para a Caixa Econômica conseguir colocar esse dinheiro já em circulação e esse prazo reduziu-se até o final de julho agora. Então é um cenário bem otimista e está todo mundo bem animado. Acredito que isso vai ser de extrema importância para o trabalhador. Perfeito. Bom, a gente pode introduzir aqui uma outra área, né? Ítalo Barros é suplente de vereador de Teresina, né? Tem uma história política aqui na capital. Já exerceu o mandato. Já exerceu o mandato, o pai dele também. Então a gente não pode deixar de conversar, né, sobre esse campo também que é importante, que interessa a população. Bom, Ítalo, você não chegou a assumir o mandato, apesar de primeiro suplente, né? Muitas vezes o primeiro suplente tem a oportunidade de chegar ao assento ali no parlamento, não aconteceu com você. Você era ligado ao ex-prefeito Firmino, agora milita junto com o grupo do PT, do governador Rafael. O que aconteceu nesse caminho? Na verdade, aliás, eu sempre fiz parte do grupo do governador. E quando eu fui eleito vereador, eu tive a oportunidade de me aproximar do prefeito Firmino Filho, que diga-se foi um dos maiores prefeitos da cidade de Teresina. E ele me ajudou muito em relação às minhas emendas parlamentares, que se resumiu em obras para alguns locais na zona leste de Teresina, principalmente o asfaltamento de algumas ruas que a gente conseguiu viabilizar de acordo com nossa articulação. Então eu fico muito orgulhoso disso. Porém, após esse contato, eu não logrei êxito na eleição e tive a oportunidade de meu pai em vida ainda, ele era muito amigo do governador Wellington Dias, e a gente foi convidado pelo governador Wellington Dias a se reaproximar e aceitamos. Então nós seguimos um princípio. Vale ressaltar que na época da eleição municipal, ao qual eu perdi, mesmo após a eleição, nós fomos um dos únicos
que permanecemos ao lado do prefeito e não abrimos margem à negociação nem a acordos mesmo com a gestão atual. Naquele momento, não. Naquele momento a gente respeitou o prefeito, sendo que tinha outros vereadores que foram até eleitos ao lado deles que já estavam em diálogo, antes mesmo do segundo turno. Então nós permanecemos, nós temos princípio. Esse princípio nós vamos utilizar, como a gente sempre utilizou agora ao lado do do ministro Wellington Dias, ao lado do governador Rafael Fonteles, ao lado do senador Marcelo Castro e ao lado do presidente Lula. Hoje eu tenho uma expectativa muito grande e voltei realmente a acreditar que a política ela pode ser, quando ela é feita pelo bem, ela pode beneficiar muito a vida da população. Nós tivemos a oportunidade de ser um dos vereadores mais votados na primeira eleição, na segunda a gente não logrou êxito. Nossa questão hoje é que nós não temos ainda um partido a se filiar, mas a gente aguarda, eu estava até falando Está sem partido no momento. No momento sim. Mas deve estar sendo assediado, né? Para Já concorrer à existe carga convites, eletiva. né? Com certeza. Convidado. Melhor sim. E nesses convites, existe hoje, você é uma pessoa de votação expressiva, existe uma dificuldade de encaixe para quem tem votação expressiva nos partidos, porque os grandes partidos não querem, porque os que são detentores de assento veem risco em levar alguém que tem uma votação expressiva, e os pequenos partidos também não querem, porque os candidatos que até o Antônio Zé Lira o chamado levar pedra para cima de morro, né? Os que são os de menor proporção também acham um risco levar alguém de uma votação expressiva. Como é que você está avaliando e como furar essa bolha e buscar um caminho que dê para você trilhar e retornar àquela casa? Boa pergunta, Chico Gomes. Para falar a verdade, esse ano eu quero me dedicar muito à superintendência. A superintendência é um órgão muito forte, é um órgão que tem projetos em todo o Piauí, é um órgão que atende a população em geral. Eu acredito que eu fazendo um bom trabalho no órgão, qualquer resultado futuro vai ser consequência. Então tudo inicia nesse momento. Realmente eu estou tendo essa dificuldade em relação a partido. Não definir, porque antes de definir eu tenho que conversar também com as pessoas ao qual eu integro hoje um grupo. Então eu preciso entender o que estão esperando de mim para que eu corresponda com as expectativas dos políticos que estão me dando essa oportunidade. Então tudo isso vai refletir, mas eu acredito que vai ser definido ano que vem. Eu estava até conversando com o Chico Gomes, que aconteceu um fato um pouco chato, que as pessoas especulam muito, às vezes falam demais, a gente está sem partido, e tem um partido que tem problemas, aí a gente fala que tem um interesse em ter um partido para tentar formar uma chapa de vereador, e aí já mistura e aí traz pra gente até às vezes uma dor de cabeça, né? Um desconforto que a gente não estava esperando, mas enquanto a gente não definir vai ter muita especulação, vai ficar assim, mas quem vai definir vai ser o vereador Ítalo Barros, o ex-vereador Ítalo Barros, o atual superintendente, ao lado da população que o apoia, com os políticos que estão dando a ele essa oportunidade. O deputado Castro Neto, que fez a sua indicação, não exigiu nada nesse sentido de filiação partidária? Não. Inclusive algo que eu admiro muito nele, acredito, aliás, que se nós observarmos, vocês que entendem de política, a gente está vivendo um novo momento. Naquela votação que o Michel Temer fez, na cassação da presidente Dilma, o atual senador Marcelo Castro, na época deputado federal, foi um dos únicos que eu me lembro do discurso dele, que no final ele fala que o Michel Temer devia ser preso, né? Devia sofrer consequência. E ali naquele momento ele mostrou que política você tem que ter personalidade, você tem que ter um lado, você não pode sair pulando de lado a lado. Ele palavra e coerência. E muito menos chegar em cima do muro, né? Inclusive, diga-se de passagem que ele foi contra o partido na época. Sim. Então, são pessoas que eu admiro muito. E a movimentação que a gente nota hoje no Piauí é o quê? O deputado Castro Neto foi uma das revelações da campanha, um dos deputados federais mais votados, primeira eleição, trabalho fenomenal que ele tinha desempenhado no DR, fez com que ele tivesse essa oportunidade, e eles dois estão trabalhando intensamente no estado do Piauí. Nós observamos a todo momento mais e mais prefeitos
se aproximando deles. O grupo deles está cada vez mais crescendo muito, justamente por isso, porque eles respeitam as pessoas a ponto de decidir, de deixar as pessoas decidir em liberdade, juntamente com eles, qual é o seu destino político. Então eu acredito que esse grupo, eu digo mais, eu me arrisco a falar que o deputado Castro Neto, na próxima eleição, tem grandes chances de ser o mais votado do Piauí. Vamos aguardar. Vamos aguardar. 7 horas, não, 8 horas, 3 minutos. Gostaríamos de continuar o nosso bate-papo, mas infelizmente são 8 horas, 3 minutos. Vem aí na O Dia TV, Vanusa Coelho no Bom Dia News. Queremos agradecer a Ítalo Barros, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, pelo bate-papo, pelas informações. E esperamos mais vezes estarmos aqui juntos para esclarecermos muitos assuntos, muitos temas aí para a nossa comunidade. Muito obrigado, um super bom dia, Ítalo. Muito obrigado a todos mais uma vez, vocês que sempre me deram a oportunidade, antes de ser vereador, quando eu fui eleito vereador, quando eu perdi a eleição e agora que nós estamos na superintendência. Sempre que for convidado, vai ser um prazer a gente vir para prestar esse esclarecimento com o comando e com a população do Piauí. Muito obrigado, Eliezer Rodrigues, bom dia, mais um dia em nossas vidas. Bom dia, Magela, bom dia, Chico Gomes, bom dia ao Superintendente Ítalo Barros, obrigado pela audiência de todos, até amanhã. Chico Gomes. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, obrigado, Ítalo, mais uma vez pela sua vinda aqui aos estúdios da FM O Dia. Você de casa, ficamos por aqui, retornaremos amanhã. Fique à vontade, Ítalo. Eu queria só fazer uma observação, eu gosto muito de política e eu vejo que aqui no comando, por exemplo, eu ando muito na cidade de Teresina. Muitas pessoas elogiam o trabalho de vocês. Nosso amigo Chico Gomes, por exemplo, muitas pessoas de Teresina solicitam uma visita dele, às vezes falar para ele, relatar algo que tem acontecido na cidade de Teresina, que tem realmente a cidade, ela está numa situação crítica. Então é nesse tipo de gente que eu acredito que o futuro da política tem que estar nas mãos para que faça algo pela população, como o Chico Gomes.